José Dirceu, o homem do Petrolão e do Mensalão, a mente por trás de tudo isso, aquela mente criminosa que engendrou tudo isso que aconteceu. Petrolão e Mensalão volta ao Congresso para defender a democracia. Só que dá uma olhadinha na subpauta, como é que é a democracia que ele pretende impor para você. Nosso papel para consolidar a democracia é uma revolução social no Brasil. Rafael, vou voltar, começar com você novamente. Me explica aí, porque eu não consegui entender essa métrica aí, já que você é o terror das minorias. Por favor, me ajuda a entender o que seria essa revolução social pela democracia, em nome da democracia, em nome da população? Olha, na verdade, essa revolução em nome do social, da democracia, é simplesmente eles estão usando os idiotas úteis, os doentes, aqueles que entraram dentro daquela psicose global que existe no mundo hoje, principalmente através da propaganda deles, eles decidiram usar essas pessoas para tocar essa revolução que a gente conhece aí. No passado foi diferente, né? Eles fizeram na força, porque até então, lá na União Soviética, tinha os Cossacks, eram vários povos ali, e eles foram detonando, literalmente, matando todo mundo, colocando ali desculpinha, inimigo da revolução. Tem uma série que se chama Leon Trotsky, não, é Trotsky somente o nome da série. Ela é de 2017. Ali ela dá uma alusão como foi essa revolução e quem é que estava financiando a revolução bolchevique ali na Rússia, né, para destruir o czar que estava ali, né? Não significa, eu não estou dizendo que o Império Czar ali era maravilhoso, não, mas ali quando a gente se aprofunda na história ali era o Império Britânico contra os czar, né? Até porque o último czar assassinado ele era a cara do rei George lá da Inglaterra, né? Mas histórias à parte, enfim. O que a gente está vendo hoje é justamente a destruição de tudo que o Ocidente construiu nos últimos nos milênios que o Ocidente existiu, né? E aí a gente vê que isso tem muito do cristianismo envolvido nisso, judaico-cristão, porque o que te dá liberdade é a tua propriedade, né? Isso aí é bíblico, né? Não existia essa historinha de que Jesus era comunista, isso aí é conversinha de gente doente, preguiçosa e invejosa, né? Até porque a inveja é um dos pecados capitais, se eu não estou enganado, né? Eu sou católico, mas entro dentro desse discurso aí. Mas o que a gente observa realmente é que o criminoso dos maiores escândalos que tiveram em todo mundo, eu não estou brincando, quando a gente vai analisar isso, a gente conversa, eu converso com algumas pessoas até, professores universitários aqui, quando eles vão citar um dos maiores escândalos que houve no mundo, estava até conversando outro dia com um professor da Universidade de Granada, eles falam o Petrolão e o Mensalão, mas só que as pessoas aqui não têm ideia, os alunos aqui não têm ideia, eles esperam as coisas acontecerem para poder se tocar das coisas, eles acham que é invenção. Sabe quando você sabe de uma coisa tão absurda que assim, é inacreditável? É assim, os espanhóis são assim, né? Porque sempre viveram naquele limiar de tranquilidade aqui, apesar de ter tido aqui a ditadura de Franco, que livrou eles do que Stalin estava fazendo aqui naquela época, né? Pois bem, então, a gente vê o criminoso voltando à cena do crime. Aí eu pergunto, sempre tem essa pergunta aí que as mídias principais, até as mídias conservadoras não fazem. Quem é que está financiando o José Dirceu de volta ao poder? Será mesmo que é só aí o Foro de São Paulo, é o narcotráfico? Ou tem muito mais pessoas além disso? Até porque o Klaus Schwab vive em Brasília, o cofundador do Fórum Econômico Mundial. Só que esses pontos não são mencionados, a gente só vê pelo lado político, mas que eu posso garantir para vocês que aqui, muito mais acima dessas organizações supranacionais, elas trouxeram de volta o PT, até porque ali os globalistas, o PT se uniu ao globalismo. Então, o José Dirceu está ali justamente encarregado de poderes muito mais superiores. Obviamente que eles estão enchendo aí o pé de meia deles, arrecadando, taxando, tirando aí da saúde, da educação, para estar preparado para um provável reset que vai ter aí, porque eles não vão morrer, né? Eles sempre se adaptam, quer dizer, a revolução não morre, eles sempre se adaptam como eu posso dizer,
se adaptam para onde a engenharia social está indo, né? E o que essa revolução social sempre trouxe para o mundo, ela só trouxe fome, canibalismo, destruição de família, destruição de nação. Eles só trouxeram dor. Leiam o livro Arquipélago Gulag, leiam o livro negro do comunismo, leiam sobre a revolução que aconteceu na China. As pessoas estavam comendo mortos, porque não havia fome. Aí sabe o que eles dizem lá? Eu estou falando do Grande Salto. Não, foi a seca que destruiu tudo. Isso é mentira. Eu já mencionei aqui mais outras centenas de vezes aqui, que lembra quando Michael Jackson fizeram toda aquela campanha lá, We Are the World, aquela música lá que ficou famosa? Aquilo foi um fracasso do regime comunista ali na África, que causou morte e fome de muita gente. As pessoas estavam morrendo de fome, justamente pela essa revolução aí que o José Disseu quer tocar no Brasil. Será que a gente vai ver isso no Brasil? Eu garanto para vocês, hoje eu acordei assim, eu acho porque eu não dormi direito, eu acordei assim pensando, caraca, velho, olha o que o criminoso tá fazendo ali no Congresso, ninguém tá vendo isso. E parece que é o mesmo padrão que aconteceu nos regimes na África, na China, durante o Grande Salto, o Brasil está indo para esse caminho. Eu não estou afirmando que o Brasil vai passar tudo isso, mas assim, que vai ver muita dor e sofrimento, eu posso garantir para vocês, porque é o mesmo padrão se nada for feito. Verdade, Rafael, excelente relato histórico aí, e só faltou lembrar do Holodomor também, né? Inclusive Sim. aquela métrica de que comunistas comem criancinhas, é porque justamente não tinha mais nada para comer e era, infelizmente, a carne mais macia que eles tinham. É um terror, né? E esse tipo de pregação, né, Paulo, que eles estão fazendo, essa tal revolução social, não se distancia do terror, né? O Rafael acabou de fazer um breve relato histórico aí. Todas essas métricas, todos esses eventos, eles explanam o terror. E o terror é sempre protagonizado e vivenciado pela própria população. Então, será que a pergunta retórica aí do Rafael não é pontual? A gente vai vivenciar isso no Brasil? Será que a gente não tem como evitar, apesar desse monstro estar de volta à cena do crime? Para a implantação do socialismo, no final, né, que chega sempre no comunismo, é necessário o reino de terror, né? Isso aconteceu em todos os países onde o comunismo foi implantado, o socialismo na sua essência, na sua totalidade foi implantado. Agora, ver o José Dirceu falar sobre democracia no Congresso é uma piada, né? Uma piada de mau gosto. É como se a gente tivesse a Elise Matsunaga falando sobre relacionamento conjugal, ou sobre a Suzane Richthofen falando sobre o relacionamento entre pai e filha, ou sobre o casal Nardoni falando sobre o relacionamento dos pais com os filhos. É um absurdo. Alguém que foi preso, né, 4 vezes para ser solto, sequestraram um embaixador americano, somente assim, com moeda de troca, ele foi solto. Fugiu para onde? Fugiu para um país democrático? Não, fugiu para uma ditadura, fugiu para Cuba, uma ditadura que assassinou mais de 15 mil pessoas, continua matando aí seus prisioneiros políticos, né? Então ele fugiu para uma ditadura, foi treinado nessa ditadura, voltou para o Brasil, continua falando, né, daquela forma, daquela visão ditatorial que é o comunismo e o socialismo, dizendo que eles vão tomar o poder. Ele tem aquela frase dele, né, que é diferente de conquistar, eles vão tomar o poder. Ou seja, como que é uma pessoa, um personagem desse da história do Brasil, condenado a mais de 30 anos de corrupção, sobe numa tribuna do Congresso Nacional? Mesmo que tenha sido a convite, isso deveria ser proibido. Isso é uma vergonha para o nosso país, isso é uma vergonha para o nosso Congresso. As pessoas não têm noção de como isso prejudica a imagem do nosso país perante a própria população. Os deputados não veem que perante a própria população, o José Dirceu é um criminoso, condenado a mais de 30 anos, um comunista, e agora vem falar de revolução social, revolução nos moldes socialistas que ele sempre defendeu. A revolução, já não ficou bem clara a revolução cubana, as mortes que vieram, a perda da liberdade, né?
a miséria, a revolução cultural da China, a revolução feita na Venezuela. Quando um socialista fala de revolução, pode ter certeza que ele quer matar e assassinar o povo dele. Porque os comunistas e os socialistas, eles não mataram os povos porque eles entraram em guerra, eles mataram o seu próprio povo para chegar no poder, né? Essa é a essência do comunismo: escravizar o seu povo, matar o seu povo, colocar o reino de terror, que nem a gente estava falando aqui, tomar as instituições por dentro. Mesmo sendo a minoria, eles conseguem se infiltrar nas instituições e colocar a própria força, né, armada do país contra o seu próprio povo, que depois começa a se rebelar, uma vez que a tal revolução social ou a democracia social, que o Dirceu fala, vai trazer uma miséria para todo esse povo, e o povo vai se rebelar. E aí colocam as forças armadas, né, sejam elas chamadas da forma como forem, né, forças especiais, qual elas que forem. Assim aconteceu em Cuba, assim aconteceu na Venezuela, assim está acontecendo na Nicarágua, né? E eles tentaram esconder esse relacionamento do Lula com esses ditadores sanguinários durante a campanha eleitoral, dizendo, não, o Lula nunca teve um relacionamento com o ditador, né, na Nicarágua, não teve relacionamento com a ditadura de Cuba, né? Por que eles tentam silenciar? Eles tentam silenciar para não mostrar o que o Lula vai fazer se ele conseguir o poder total, que é o que ele deseja, o controle total. Se o socialismo consiga o controle total. Afinal de contas, todos os seus amigos ideológicos, do mesmo espectro ideológico, cometeram as mesmas atrocidades contra o seu povo. E cometeram as atrocidades porque o povo foi para as ruas protestar, porque não queria ficar comendo cachorro, porque não queria perder a sua empresa, porque não queria depender das migalhas do governo, porque queria ter o poder de criticar o governo. E isso eles tentam silenciar nas redes, né? Agora criaram um órgão do TSE, olha, um órgão para defender a democracia. Como é que tu vai defender a democracia criando um órgão que já passou por cima da prerrogativa legal, que seria do Congresso? Então tá uma baderna generalizada. Vou te chamar então aqui, Luizão, dentro dessa métrica que, né, vocês todos estão apresentando e a gente está vendo, tá diante dos nossos olhos, né? O homem voltando à cena do crime, e parece que teve o aproveitamento de uma semana que o Arthur Lira deu aí como uma semana branca para os parlamentares, em virtude da janela partidária, né? Muitos podem mudar de partido agora, se adequar às próximas eleições, aí, as funções que eles talvez queiram disputar no próximo pleito. E aí ele aparece e parece que teve, segundo o Kim Paim, um certo beijamão. Quer dizer que, apesar dele estar relegado ao submundo aí durante bastante tempo, ele nunca perdeu o reinado. É como aquele lobo que perde a pele, mas não vai perder o vício nunca, é isso? Pois é, né? Na verdade, já rolou um beijamão bem demonstrativo do que está acontecendo há algumas semanas, né? No aniversário dele. Foi gente de todos os cantos, inclusive a Eliane Canhotede, da Globo News, estava lá, comendo, quietinha, não quis tirar foto, etc, etc. O Estadão fez uma matéria sobre esse aniversário no restaurante aí, sobre o beijamão que rolou, mas, curiosamente, o Estadão ele não citou a própria colunista Eliane Cantanhede estando lá no aniversário, né? Por que será, né? Foi só uma foto que conseguiram pegar dela, né? Sem perceber que estava sendo fotografada. Então, acho que isso diz muito, né? O beijamão ele vem desde a imprensa, desde os jornalistas, né? Que sustentam esse regime, sustentaram a volta dessa quadrilha, né? Para o poder, passa, inclusive, por toda Brasília, né? A gente sabe que, Centrão, a maior parte dos políticos lá são extremamente fisiológicos, né? A gente viu o Lira lá também fazendo beijamão
no Zé Dirceu, né? Então, o que aconteceu ontem foi só uma extensão desse beijamão. Aliás, eu acho que talvez alguns desses caras, ao verem o Dirceu, ficaram que nem um cachorrinho abanando o rabinho, felizinho, porque eles sabem, né, que o Dirceu era o homem que trazia o dinheiro na época do mensalão, né? Era o homem que pagava todos os parlamentares. O Lula e o PT, a gente descobriu agora, a gente sabe agora, né? Eles são incapazes de governar sem comprar os parlamentares. Porque tudo que eles propõem, tudo que eles tentam, todos os projetos deles, etc., são tão hediondos, são tão absurdos, né? São tão contra o Brasil, são tão contra a população, que só comprando mesmo os parlamentares para poder aprovar, né? Até os parlamentares mais fisiológicos sentiam até um peso na consciência ao votar projetos do PT, ao aprovar projeto do PT. Então, o PT precisa governar assim. Só que o Zé Dirceu, pelo que ele falou lá, não me parece muito disposto mais a impor as pautas do PT com um dinheirinho junto, né? Ele não me parece mais disposto a pagar pela aprovação das pautas. A gente já tinha visto esse movimento há uns 2 meses, né? O Lula falou: pô, está difícil assim, vou ter que apelar para o STF, né? Então, assim, se não vai pelo amor, vai pela dor, é isso que eles estão falando. E agora, eu acho que ajudou também a reforçar essa mensagem quando o Dirceu, que, claro, óbvio, uma tremenda cara de pau esse cara pisar lá, né? Isso é simbólico de tudo que está acontecendo no país, é simbólico do Brasil, né? Soltaram todos os ladrões, soltaram todos os bandidos, perdoaram todos os ladrões, desde os políticos até os empresários, que normalmente eram quem ficavam presos só, né? Normalmente, quando havia esse problema aí de empresários e políticos, né? Os políticos não iam presos e eram sempre os empresários que se metiam com os políticos, que achavam que iam se dar bem, iam sair ganhando, só sobrava para eles, né? Se lembrar do Marcos Valério, por exemplo, né? Dos irmãos Batista, do Ike Batista, todo esse pessoal, você pode ver, eles acabaram sempre rodando, né? O pessoal da Lava Jato, né? O pessoal do Odebrecht, o Marcelo, etc. Todos esses caras rodaram. Só quem vai preso aqui no Brasil por se envolver com os políticos corruptos são os empresários. Então, o que o Zé Dirceu estava fazendo lá, o que ele falou, inclusive, para mim ficou muito claro, né? É assim, tipo, nós vamos fazer uma revolução social, né? Não vai ser mais pelo amor, né? A democracia precisa tanto ser salva assim, ela corre tanto perigo assim, que a gente precisa recorrer a bandidos, né, condenados, eram para estar 20 anos na prisão, só foi liberado porque a Dilma deu uma canetada, né? Então, a democracia está tão em perigo assim, não tem ninguém melhor para salvar a democracia, se ela estiver tão em perigo assim, não tem uma pessoazinha honesta interessada em salvar a democracia, tem que ser mesmo os bandidos que vão salvar a democracia, não tem outra opção, né? Essas são as perguntas que a gente se faz.